E a nossa palavra hoje está no livro de Atos, no capítulo 9, naquele episódio em que Paulo acabou de se converter e também acabou de ter aquela cura milagrosa em seus olhos. E agora ele vai para os discípulos, estar na congregação, porque ele agora reconhece que Jesus é Senhor. Antes ele era equivocado. Ele perseguia os cristãos porque ele não cria assim. Mas ele teve uma experiência pessoal, e nessa experiência pessoal, extraordinária, sobrenatural, naquele momento, a partir daquele momento, ele toma uma nova atitude. E a nova atitude é estar na congregação, porque ele era um judeu extremado, ele era temido. Portanto, as pessoas se sentiam ameaçadas. A postura dele, imediatamente oposta, criou uma confusão. Veja que interessante. Saulo estava na condição de convertido, estava na condição de ter compreendido o projeto de Deus, mas os homens não conseguiam assimilar essa mudança tão rápida. Achavam até que aquilo ali era alguma cilada, alguma situação atípica, que não deveria ser real. Portanto, ficaram com medo. Deus vê o nosso coração, mas as pessoas nem sempre. Então, muitas vezes, a gente tem o coração imediatamente mudado, mas é necessário que as pessoas tenham um tempo para assimilação da nossa mudança. No nosso interior, muitas vezes, a atividade de Deus e a resposta para Deus, que deve ser sempre assim, rápida, pronta, porque Deus está rápido e pronto, disponível para nos amar, para nos salvar. Ele já fez todas as coisas por nós, Jesus já morreu e ressuscitou na cruz por nós e vivo está. Realmente, a nossa atitude deve ser de prontidão, mas nem sempre aqueles que estão conosco são capazes de compreender. E foi isso que aconteceu com o Saulo. O Saulo estava alegre, feliz, mas as pessoas amedrontadas começaram a tramar e dizer, vamos acabar com ele, porque ele não está sendo verdadeiro. Ele veio para criar uma situação, veio nos perseguir. E Paulo, então, de perseguidor, convertido agora, passa a ser perseguido, e pelos judeus, os judeus extremados, porque em todo lugar se tem pessoas extremadas, que se sentiam aviltadas, se sentiam agredidas por alguém que reconhecesse Jesus como Senhor e Salvador. Ele sofre uma perseguição de um grupo que é o grupo dos judeus, grupo que ele gostaria de estar, grupo que ele gostaria de conviver, porque os apóstolos também eram judeus, e as reuniões cristãs aconteciam também na sinagoga, no mesmo ambiente, porque ali, naquele momento, estava nascendo o cristianismo, mas o que os judeus pensavam é que estava nascendo uma seita. Então, Saulo não foi compreendido, mas os discípulos estavam recebendo a Saulo. E os judeus extremados criaram uma cilada. Eles tinham a intenção de matar Saulo. Diz, então, o capítulo 9, no verso 22, mas suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e com eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Veja, chegou ao conhecimento de Saulo. Deus permitiu que Saulo soubesse quem estava fazendo uma cilada para pegá-lo. E o texto é muito claro, diz que de dia e de noite, ou seja, a intenção de alcançar e de ceifar a vida de Saulo era intensa, era de dia e de noite, ou seja, em algum momento ele vai falhar, em algum momento ele será alcançado. Isso até poderia acontecer, humanamente falando, com a intensidade e a violência e o planejamento das pessoas, mas o nosso Deus não se deixa enganar. O nosso Deus tudo vê, e a palavra de Deus ela é muito clara, diz que ela guarda e protege. Então, Deus permitiu que Saulo
chegasse ao conhecimento de Saulo. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele revela os seus segredos aos que lhe são íntimos e faz com eles uma aliança. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós temos de Deus a sua guarda, a sua amizade e os seus avisos de livramento, porque o nosso Deus é o nosso amigo. E ele também nos guarda, nos protege, nos dirige para o livramento. E foi isso que aconteceu. Saulo, então, vive exatamente o que o versículo 3 do Salmo 91 nos diz, que Deus nos livrará do laço do passarinheiro no nosso dia da adversidade. E Saulo vivenciou isso. Os discípulos, ou seja, agora apóstolos, eles então buscam na noite tirar Saulo da cidade. E essa cidade onde Saulo está é em Damasco. Ele ali naquele lugar, ele é retirado, as cidades tinham muros, e ele desce dentro de um cesto, vai para fora da cidade e escapa. E dali ele vai para Jerusalém. E em Jerusalém há um grande grupo de pessoas convertidas. Há um grupo maior, a quantidade maior dos apóstolos também está por lá. Paulo, então, animadamente, ousadamente, ele prega o evangelho. Mas ele, novamente, não é bem recebido, porque todos conheciam a fama do perseguidor Saulo. E era difícil acreditar que aquela pessoa tão intensa, que ele agora estivesse convertido. E as pessoas, novamente, não dão crédito. As pessoas ficam confusas e não têm o tempo suficiente para assimilar esse novo comportamento de Saulo. E tudo aquilo que a gente estranha, a gente desconfia, né? Não foi diferente. Saulo, então, ele vai observar o movimento. E lá nessa cidade existem gregos, porque o helenismo, a cultura grega, se faz presente ali na cidade, ali na terra de Israel. E Saulo, a Bíblia diz no livro de Gálatas que ele era o fariseu dos fariseus, ele tinha propriedade, ele tinha domínio da palavra de Deus. E uma vez compreendido que Jesus é o Messias, ele sabia bem argumentar e colocar a palavra de Deus e explicar. Mas agora, em Jerusalém, ele não só não é bem compreendido por judeus, como também pelos gregos, porque a Bíblia diz, aqui no livro, no capítulo 9, que ele ousadamente enfrentava os judeus. Então, há uma certa indisposição e uma falta de ambiente para Paulo, porque do mesmo jeito que ele era ousado em defender o judaísmo, ele agora se torna ousado na defesa do cristianismo. Saulo, nesse momento, ele vai ser retirado da cidade mais uma vez. Barnabé se aproxima dele e Barnabé o conduz para que ele vá para Tarso, para uma outra cidade. Barnabé é aquele homem, aquele apóstolo, aquele servo de Deus que está voltado para a guarda de Paulo, para proteger Saulo. Ele deseja conduzir. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos fazendo a coisa certa, mas o mundo ainda não está preparado para o que a gente está fazendo, ou seja, para a nossa mudança, para a forma como a gente está colocando a situação. E é nesse momento em que a pessoa mais experiente surge, em que Barnabé surge. Barnabé é aquele homem piedoso, misericordioso, é aquela pessoa que acolhe. E como é importante se ter alguém que apoie quando nós temos alguma dificuldade. Isso nós já vimos na história de Moisés. Moisés tinha uma dificuldade para falar e Deus, então, dá o apoio a ele através de Arão, de seu irmão. Como é importante termos irmãos que nos apoiem. No caso de Moisés, ele é irmão verdadeiro, fisicamente, biológico, né? Mas Deus sempre providencia o escape, a solução e o encaminhamento. Então, Saulo tinha uma rejeição, à medida que ele se abria para Deus, à medida que ele
defendia a causa do Senhor, ele também tinha uma rejeição daqueles que deveriam recebê-lo, porque era inacreditável uma mudança tão rápida, o coração daqueles homens não estavam prontos. E também daqueles que estavam na cidade com a sua cultura, com os gregos, porque os gregos, eles tinham muitos deuses, eles eram politeístas, e o nosso Deus é único, nós somos monoteístas. Isso significa que houve um embate com a argumentação de Saulo. E Barnabé antecipa-se. Barnabé encaminha Saulo para Tarso, para uma cidade bem distante. Então, nesse momento, nós estamos vendo a intervenção divina. Na vida de Saulo, as pessoas não se mostraram prontas para a sua mudança, o seu ministério. E isso não é diferente conosco. Muitas vezes, nós somos rápidos, somos efetivos, estamos no caminho certo, mas nem sempre nós somos bem compreendidos, nem bem recebidos. E o interessante é que Barnabé, com esse zelo, com esse cuidado, a Bíblia diz, nos capítulos seguintes, no capítulo 10, no capítulo 11, e depois no capítulo 12, que foi o próprio Barnabé que lá em Antioquia, muitas conversões de pessoas que também não eram judeus começaram a acontecer. Começou a acontecer aquele episódio em que Cornélio e Pedro percebem, né, que os gentios agora fazem parte, que o evangelho é aberto a todos e não só ao judaísmo, e também começam a crescer o número de pessoas naquela região. E Barnabé, aquele mesmo que enviou Paulo para Tarso, ele manda chamar Saulo, que agora é Paulo. Ele manda chamar para vir ajudá-lo. Sabe, muitas vezes o mundo ou o lugar onde nós estamos não está pronto para nos receber. Mas se a obra é de Deus, se o chamado é de Deus, e se estamos fazendo a coisa certa, aquela mesma pessoa que nos enviou, ela também nos trará de volta, porque é movimento de Deus. E é movimento de Deus que haja um amadurecimento, que haja uma aculturação. É necessário que se perceba a mão de Deus. Os seres humanos, eles têm limitações, Deus não tem limitações. E o tempo que Saulo ficou em Tarso foi o tempo que Saulo amadureceu. Foi o tempo que Saulo se entrosou, mas também buscou cada vez mais conhecimento. E Saulo, que era fariseu de fariseus, agora vem novamente pelas mãos de Barnabé, a Antioquia, e ele é uma bênção, e ele vai ajudar a Barnabé. E uma obra, ou seja, uma viagem missionária, e muitas coisas você pode ler nos capítulos seguintes, de 11, 12, adiante, que Saulo, ou seja, Paulo, executa com Barnabé. A lição hoje é que na nossa vida, Deus tem projetos, tem planos e cumpre. E quando ele cumpre, ele cria o escape, ele cria a solução, mas ele não adia a proposta dele na nossa vida. Aquele propósito de Saulo, que era falar aos gentios, pregar aos gentios, ele se cumpriu. E como foi importante toda a recomendação e toda a obediência de Saulo, de Paulo. Porque se Paulo se revolta e diz que não vai sair da cidade, se Paulo se revolta e não age conforme a orientação dos apóstolos, ele também ficaria numa situação difícil. Então, que Deus nos abençoe e que nós tenhamos a clareza de quando estamos fazendo a coisa certa, de quando estamos respondendo aos projetos de Deus, ainda que situações difíceis, embaraçosas aconteçam na nossa vida, não desista do projeto de Deus, porque Deus é Senhor fiel para fazer cumprir tudo aquilo que Ele nos disse. A palavra de Deus diz que Ele zela pela sua palavra, ou seja, pelo que Ele
revela, pelo que ele empenha. Então, se o nosso Deus empenha a palavra, se o nosso Deus nos convocou, ainda que quem esteja ao nosso redor não esteja compreendendo, não tenha assimilado suficientemente, ou não nos dê crédito, né, na nossa mudança, no nosso empenho, de que você está indo pela direção de Deus, não crie dificuldades. Deixa que o nosso Deus sabe tirar do laço, tirar das ciladas, tirar das dificuldades, mas o nosso Deus, ele é Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele tem sabedoria e ele nos instrui na sua sabedoria. A Bíblia diz, lá no Salmo 37, no verso 5, que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nosso Deus, ele faz tudo. E foi o que ele fez na vida de Paulo. Ele trouxe Paulo para Antioquia. Lá, novamente, o Espírito Santo chama por Barnabé e Saulo para que sejam separados para uma viagem missionária para fora daquela região. E o evangelho se expandiu. E por conta dessa viagem e muitas outras que Paulo fez, é que o evangelho chegou até nós, é que a palavra de Deus chegou até nós, é que o cristianismo chegou até nós. Como este homem foi rejeitado no começo, mas como esse homem foi abençoado e profícuo e produtivo em tudo que fez, porque quem chama, envia. Quem chama, atravessa com você a dificuldade, dá escape e encaminha. E será possível ver os frutos da chamada que Deus faz. Então, nessa noite, eu gostaria de lembrar com você que o nosso Deus, ele faz saber, ele comunica, ele orienta, ele dirige, ele dá escape, ele guarda e protege, e ele nos encaminha. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele é o caminho, ele nos encaminha. É por esse caminho que nós vamos caminhar, com a presença dele na nossa vida. Tenha ousadia, assim como Paulo. Não diminua, não mude a característica que Deus deu a você, mas tenha paciência. As pessoas precisam assimilar a transformação, a bênção que Deus fez e faz na nossa vida. E que nós tenhamos na nossa vida também abertura para receber os Barnabés, para receber os mais experientes, saber ouvir conselho e saber e cultivar novos amigos. Porque Saulo, quando se converteu, ele precisou entrar num novo mundo, num novo círculo de amizade, na irmandade. Ele precisou conviver com os discípulos e receber deles a ajuda necessária, a orientação necessária. Então, nós também precisamos ser humildes para ouvir a palavra de Deus e também ouvir a experiência de quem está maduro na fé, quem já está na caminhada, segundo a palavra de Deus. Então, que Deus nos dê sabedoria, porque o que Deus diz é verdade. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós confiamos nele, ele tudo fará. Ele criará a situação. A Bíblia diz que Deus até chama a existência. Ele cria um novo momento, uma nova forma de que o nosso dom, que o nosso chamado seja executado. Então, anime-se. A chamada de Deus, ela é real. Ainda hoje Deus chama. Ainda hoje. Não se frustre com as rejeições. Não se frustre com a falta de entendimento e compreensão de algumas pessoas. Mas olhe para Cristo, conviva com pessoas maduras e experientes na fé, à luz da palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, como os apóstolos tinham, porque eles conviveram com Jesus e eles eram a palavra viva de Jesus na boca. É assim que nós temos que ter, a palavra viva de Deus
na nossa vida. Então, vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada porque o Senhor nos desembaraça. Mas eu quero pedir ao Senhor que nessa noite, se há alguém frustrado, em nome de Jesus, se há alguém que se sente rejeitado, em nome de Jesus, se há alguém que não se sente compreendido e já pensa até que é um equívoco, eu quero lhe pedir, em nome de Jesus, visita essa pessoa hoje, com conforto, com consolo, com entendimento, e que essa pessoa seja encorajada, assim como Saulo foi encorajado. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem Barnabés na nossa vida. O Senhor tem homens e mulheres misericordiosos, companheiros, fiéis, Senhor, ao teu amor e ao teu chamado, que podem, Senhor, acolher os teus filhos e as tuas filhas. E eu quero te agradecer e te pedir que sempre, Senhor, que o Senhor desejar que nós sejamos um instrumento, um Barnabé na vida de alguém. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que assim também, hoje, nessa noite, o nosso coração animado, alegre, possa estar disposto e pronto ao teu chamado, quando o Senhor nos chamar. Mas para isso que nós tenhamos sabedoria, sabendo quem nos chama, quando é a voz do homem, quando é a voz de Deus, através do homem de Deus. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nós, como Paulo também, nos colocamos diante de Ti, para que o Senhor nos ajude, Senhor, a crer, a confiar, a te entregar a nossa vida e as nossas dificuldades, cada uma delas em Tuas mãos. Assim nós oramos no nome exclusivo de Jesus. Amém. Amém. Amém.